estamos iniciando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Toda semana trazemos para você os melhores profissionais do estado e do Brasil para dar informações de como você viver melhor, com mais qualidade de vida e de como prevenir doenças. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco, dando sugestões de pautas, sugerindo perguntas. Sua participação é sempre muito importante para nós. Obrigado pelo retorno, pois cada vez mais temos recebido e-mail com elogios, agradecimentos e sugestões. Continue assim, pois sua contribuição é muito importante para nós. Hoje temos conosco dois grandes profissionais que já estiveram aqui conosco e, porque vocês pediram, eles estão retornando. O Dr. Miguel Luciano Silva, cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutorando em estomatologia pela PUC do Rio Grande do Sul. E Dr. João Batista Rodrigues, quiropraxista, formado pela Palmer College Chiropractic, professor da Universidade Fevale. Sejam bem-vindos, é muito bom tê-los novamente aqui, foi sucesso total, viu? As pessoas ligaram, mandaram e-mail, mandaram perguntas novas e a ideia do bruxismo, porque tinham muitas perguntas sobre bruxismos e as pessoas que fazem bruxismo, como curar o bruxismo e a dor que gera e mais sobre quiropraxia, tinha muita pergunta sobre quiropraxia que fez com que nós trouxéssemos vocês novamente. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E continue mandando sugestões, inclusive elogiando, porque elogio não faz mal para ninguém, né? Olha, eu sou... Se quiser criticar, pode. Só no e-mail da... Aí produção. Aí é produção, para criticar 8177-440. Que às vezes a autoestima é baixa, se você ficar criticando muito, a gente pode baixar mais a autoestima ainda. Mas, Miguel, de novo, hoje a Ana sempre diz que ela entra como leiga, né? Porque geralmente são colegas, tem sido, na grande maioria dos casos, para colegas médicos, e hoje nós vamos falar sobre o que eu não entendo nada. Tá? A gente tem ideias, né? Diz que o pior técnico não é o que sabe ou o que acha que sabe, é o que tem ideia. Esse é o pior. Passa pela faculdade, te dá uma pincelada sobre alguma coisa e sai fazendo. O cara tem ideias, então ele acha que ele pode clinicar, medicar, não sei o que nada acontece. Agora vai ser a minha vez. Eu sou o leigo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a TM? Vamos falar sobre a TM. Qual é a importância disso no bruxismo? No bruxismo. Primeiro vamos situar o que é a TM, né, Miguel? É uma sigla de uma articulação chamada articulação temporomandibular, que ela é formada por um conjunto de dois ossos, o osso temporal, que faz parte do crânio, e o osso da mandíbula, que faz parte da face. E aí a articulação é a relação entre essas duas estruturas, os dois ossos. E é uma área de imensa inervação, imensa vascularização, com músculos importantes na função mastigatória, tanto de abrimento de boca, fechamento e protrusão, que é levar a mandíbula para frente, em alguns movimentos como se fosse um de corte. A gente vai comer um sanduíche, um cachorro-quente, você tem que projetar a mandíbula para que os incisivos possam ser cortados. Então, dentro das articulações, ela apresenta movimentos extremamente complexos, né? Extremamente complexos. E o bruxismo, ele apresenta-se de duas formas. Existe o bruxismo cêntrico e o excêntrico, quer dizer, o bruxismo é o apertamento dos dentes. Então, quando a pessoa só aperta os dentes e faz pressão, né, é chamado de bruxismo cêntrico. E existe o excêntrico, que é aquele que ele aperta e tende a fazer o rangimento dos dentes, sendo esse segundo muito mais deletério, pior e prejudicial à saúde, estrutura muscular e articular, do que o primeiro, né? Então, o fato da pessoa ter esse estímulo durante o sono, durante a noite ou durante os momentos de concentração, em que faz esses movimentos, muitas vezes com espasmos musculares, a pressão sobre a articulação é extremamente grande, sem o controle da propriocepção, que é aquele limitador que o organismo tem de dizer, olha, tu está apertando demais, relaxa que não precisa. Por exemplo, ele vai comer um miolinho de pão e aperta como se fosse comer uma castanha, né? Não precisa botar tanta força. Então, essa propriocepção que vai dar a noção para ele que ele está apertando demais. No bruxismo, ele perde essa noção. Então, ele acaba
potencializando muito mais a carga, a força sobre a articulação do que normalmente ele faria, né? Isso acontece durante o dia também. Eventualmente durante o dia, né? Durante o dia é mais comum quando a pessoa está muito concentrada. Então, está na sua atividade de trabalho, está muito concentrado na sua atividade de trabalho, ou na sua atividade de lazer, por exemplo, assim, quem gosta de ir para a academia, que associado a uma força, ele tende a apertar mais os dentes. E aí isso, em alguns momentos, não é problemático, mas frequentemente acaba sendo problemático, né? Então, tudo que é pouco não é problemático, se aquilo torna-se rotina, acaba tendo problemas, né? E o organismo começa a responder a esses problemas, né? Essa é uma das articulações que a gente mais usa, né? A gente não se dá conta disso. Para tudo, né? Para tudo, né? Tudo. Porque você tem que deglutir, tu está usando ela. Você vai falar, tu está usando ela. Então, qualquer tua atividade do dia a dia é constantemente exigida nessa articulação. E uma coisa que o Miguel falou que é importante, que o bruxismo ele pode ir intensificando, né? Às vezes a pessoa começa dormindo, e aí no estresse ela começa a fazer dormindo de dia, e nós chegamos a ter uma paciente em comum, né, João, que ela inclusive falava, ela já não conseguia mais falar sem ficar botando a língua para fora. Sim, perfeitamente. E isso acontece justamente em função do sistema proprioceptivo, né, que ele acaba assimilando e regulando situações adversas. Então, se o paciente ele pode não ter um problema diretamente lá na articulação e ter um problema na articulação, por exemplo, sacroiliaca, e ali ele acabar desenvolvendo compensações e aí isso vinha afetar depois, mais à frente ou com o tempo, a articulação da ATM, né? Mas como é que isso funciona, João? Porque a ATM é lá em cima e a articulação sacroiliaca lá no fim da coluna. Sim, a articulação sacroiliaca, que ela pode, o ilho, por exemplo, ele pode fazer movimentos aqui e pode desequilibrar a pelve. Ele pode fazer um posterior inferior, onde o ilho vem para trás, isso faz um encurtamento do membro inferior, né, do lado onde ele fez esse movimento, ou um anterior superior, onde ele pode deixar aquele membro mais comprido. Com isso, vai provocar uma sobrecarga de um lado do corpo, né, maior do que o lado oposto. A partir desse desequilíbrio e essa sobrecarga anormal no local, as vértebras da coluna lombar, torácica e cervical acabam tendo que se adaptarem a essa situação. O sistema proprioceptivo ele também vai registrar isso e vai acabar assimilando e mandando essas informações, né, justamente lá para cima, para a região cervical e para occipito e região de ATM, provocando um desalinhamento lá também, e isso vai provocar um desequilíbrio, tirando ela da posição neutra que ela precisa estar em repouso. Como é que tu faz essa avaliação? Que é interessante, né? Quer dizer, o paciente chega com problema de articulação temporomandibular, com dor. Como é que tu chega a fazer esse diagnóstico? Sim, ela chega com a dor referida na articulação, ou já com o diagnóstico do dentista, onde ele vai falar para ela que tu tem bruxismo, tu vai usar a placa, e isso aí se não usar a placa, tu vai ter um desgaste nos dentes. A partir desse momento que a gente colhe a anamnese do paciente, a gente começa a fazer o que nós chamamos de full spine, uma varredura em toda a coluna dela para ver se nesse paciente tu vai encontrar outras subluxações que provocaram essa descompensação lá em cima na ATM. A gente faz testes ortopédicos, neurológicos e um exame físico geral nesse paciente, e a partir desse momento a gente começa a fazer as correções. Se faz algum tipo de exame radiográfico também, não? Se for necessário, sim. Se for necessário, é feito o exame radiográfico da articulação, porque se essa articulação ela tiver com um movimento anormal também na abertura da boca, por exemplo, pode haver um desgaste ou pode haver um problema de disco, daí isso se torna mais difícil no auxílio do tratamento, né? Que o tratamento básico mesmo é com os dentistas, né? Com os cirurgiões. A Ana estava falando, achei até interessante. Repete aí, Ana, porque a Ana é tua paciente. Eu Sim, sou paciente. perfeito, E o João me ajusta. Então, o João faz meus ajustes. Então, muitas vezes, quando ele está me ajustando, ele mexe aqui e o ossinho do tornozelo, às vezes, está desajustado. Então, ele mexe aqui e o ossinho do tornozelo ajusta.
Então, o que eu estava dizendo, o corpo é uma maquininha só, né? E a gente tem que estar inteiramente ajustado. E uma coisa que é interessante, né, Miguel, que a gente encaminha para o João, mas antes o dentista vai fazer toda uma avaliação também. Porque assim, uma coisa assim, claro que ele vai fazer toda a avaliação da coluna tal, porque até normalmente a pessoa que tem um bruxismo tem problemas bucais, mas também acaba tendo toda uma descompensação, como o corpo é uma máquina só. Mas tem os problemas odontológicos, né, Miguel? Odontológicos. Sim, com certeza. O próprio desgaste, né, dos dentes. Dentário. E aonde que nós entramos? Nós entramos no desequilíbrio na disfunção biomecânica. Ali a gente alinha esse paciente e deixa com a função biomecânica normal, né, em toda a coluna dele, e a partir daí ele vai começar o tratamento lá para aqueles danos causados, né, em função do desalinhamento articular. Eu acho que um resumo que a gente podia fazer aqui, que é legal, é que o corpo é uma máquina só, né? Então, se a pessoa deixar com um problema aqui, vai gerar problema coluna, dor cervical. E aí tu podia desenvolver essa parte da TEME, que a TEME, às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem dor, e ela não consegue saber onde é que é, né, Miguel? É muito comum, eles chegam no consultório nosso, muitas vezes como sendo quase que o último recurso, porque já procurou fisioterapeuta, já foi para o neurocirurgião, porque ele tem dores de cabeça terríveis, já fez todos os eletroencefalogramas possíveis, e tudo normal, já foi para o otorrino, porque ele tem um zumbido, uma dor no ouvido desesperador, e está sempre normal. Quer dizer, os colegas que passaram as avaliações começam a ser questionados quanto assim a credibilidade deles pelo paciente, dizendo, né? Porque o paciente vai lá e eu tenho um problema, o doutor disse que eu não tenho, mas eu estou sentindo. Ué, eu estou louco ou o doutor não está entendendo que eu estou com um problema? E muitas vezes os problemas que foram relatados pelo paciente não são problemas neurológicos, e nem menos otorrinolaringologista. São problemas de articulação mesmo e dor orofacial em função de características da doença, que ela tem uma certa classificação um pouco mais didática, do tipo problemas intracapsulares, né, e problemas extracapsulares, dizendo problemas de dentro da articulação e problemas fora da articulação, onde o Dr. João já deu uma introdução em que o alinhamento da coluna é fundamental para que as coisas tenham harmonia, né? Sendo que isso vai um pouco além também, isso vai um pouco também para dentro da boca, e muito para dentro da boca. Então, as pessoas que têm muitas perdas dentárias, né, que a gente passa o dia reabilitando esses pacientes, são os pacientes que mais têm problemas, tanto pelo desequilíbrio oclusal, que é o plano dos dentes em caixa de dentes, assim como o muscular, mas também é interessante analisar, porque assim, uma pessoa com a dentição completa, a sua eficiência mastigatória é uma. O paciente que tem 4, 5, 7 dentes em boca, a função e eficiência mastigatória dele é outra. A quantidade de vezes, de movimentos que ele vai ter que fazer para triturar o alimento não é o mesmo que eu e tu vai usar, né, Miguel? Ele tem 2 ou 3 dentes, ele tem que achar onde é que estão os dentes para poder triturar o alimento. Então, a própria mecânica de movimentação da mandíbula já não é correta. Se ele consegue triturar o alimento, a quantidade de vezes a ser triturado também tem que ser triplicada ou quadruplicada. Então, a sobrecarga articular e muscular, sem dúvida nenhuma, aí tá bem aumentada, né? E aí que é interessante, nessas questões articulares e musculares, eu trouxe aqui alguns esquemas gráficos que ajudam a elucidar um pouco esse tipo de coisa, em que aqui a gente tem assim, rápido, assim, patologias musculares, que elas são caracterizadas por dar dor difusa, alterações de movimento, né, e dor à palpação. Então, quando a gente aperta o grupo muscular específico onde a pessoa tem a queixa de dor, a dor é imediata, né? E essa dor pode ser por um espasmo ou por um simples ponto gatilho chamado de trigger point, que dá uma dor referida, muitas vezes assim, incapacitante pelo paciente. Ele vai abrir a boca, ele sente uma dor lá na coluna. Ué, mas o que está acontecendo? Vai procurar dor lá na coluna, e lá na coluna não tem nada. Né? Ou muitas vezes ele pressiona a coluna e dói o dente, ou pressiona alguma musculatura do crânio temporal e dói o dente, e aí vai procurar no dente e não tem nada. Então a gente vê às vezes no consultório o paciente que fez um tratamento de canal, 2 tratamentos de canal, tirou o siso e a dor continua igual, porque o foco não estava lá. Então o tratamento dessas dores orofaciais e ATM em conjunto com a estrutura músculo-esquelética do paciente é extremamente complexa e não dá para ficar
com uma única avaliação, né? Então, a relação interdisciplinar é fundamental, eu acho. Me diz uma coisa, tem alguns, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas quais são, assim, os sinais e os sintomas mais frequentes? Interessante, muito interessante. Para quem sente, né? Claro que isso não é uma explicação para o profissional. Não, isso é para quem está ali do outro lado. Será que eu tenho isso, né? Sim. Claro. Bom, nós vamos deixar isso para o próximo quadro. Então fica essa pergunta legal, assim, ó. Quais são os sinais mais frequentes? Qual foi a pergunta? Os sinais e os sintomas mais frequentes. Mais frequentes da dor da TM. Problema da articulação. Você que sente dor de cabeça, não sabe o que é, não saia daí que a gente já volta. Nós estamos hoje falando sobre articulação temporomandibular. Isso pode parecer, para quem está ligando agora, não é tão importante. Quantas vezes você usa essa articulação? Você fala, está usando. Você está comendo, está usando. Eventualmente praticando esporte, como o Miguel tinha falado, né? Então, eu acho que é uma das articulações que a gente mais usa. Vai beijar, está usando. Vai bocejar, está usando. Vai tomar água, está usando. Coisa. Para tudo está usando a TM. E eu tinha feito uma pergunta antes da gente interromper para o comercial. Claro que isso não perguntando para quem trabalha na área, quer dizer, estou perguntando para quem trabalha na área, mas não estamos querendo esclarecer nenhum dentista, nem ninguém que trabalha na área médica. Mas para você que eventualmente está assistindo, quais são os sinais e os sintomas mais frequentes? Né? Porque eu acho assim... Sinais de alerta, né? Como é que a pessoa começa a saber, olha, realmente pode ser a TM o que eu tenho, né? Bom, eu vou pela clínica diária, onde os pacientes procuram, e a principal queixa, né? A principal coisa é dificuldade de abertura bucal, vai abrir a boca e sente dor e desconforto, essa é a primeira coisa. E muitos pacientes referem ruído nesse movimento de abertura e fechamento de boca. Também nós vamos dar uma passada aqui o que é o ruído, por que o ruído acontece. Mas existem outras coisas também que trazem isso. Os desgastes dentários, as facetas de desgaste dentário são aquelas superfícies onde os dentes vão sendo gastos. Isso pode chamar a atenção, mas para o pessoal em casa é mais difícil de detectar. O dentista acaba detectando com mais facilidade. Mas para o pessoal de casa, onde ele sente... a principal sintoma é: eu vou acordar, eu tenho dificuldade de abrir a boca. Eu vou comer um churrasquinho no final de semana, parece que eu estou cansado, parece que a minha boca correu uma maratona. No primeiro 2 pedaços, estou com o músculo cansado, uma fadiga muscular, né? Eu vou abrir a boca, eu não consigo abrir a boca. Ou quando eu vou abrir, parece que está travado, tem que dar uma mexidinha e aí eu consigo liberar a boca. Todos esses são sinais de alteração, que alguma coisa não está correta. Né? Mexidinha, escuta um barulhinho. Um barulhinho, aí dá o barulhinho, me libera e eu consigo abrir a boca. Então, tudo isso são sinais que está sugerindo assim, alguma coisa está errada. Em cima dessa coisa errada, vindo para o consultório, a gente vai tentar separar aquilo que eu tinha dito antes entre problemas dentro da articulação e problemas fora da articulação. Sendo que a odontologia consegue trabalhar de uma forma muito eficiente os problemas fora da articulação, eles são facilmente solucionáveis, né? Abrindo um parêntese aí para algumas situações que fogem à rotina, com resultados a curto prazo e resultados bem satisfatórios. Já os problemas interarticulares são problemas de difícil tratamento, problemas mais complexos como artrite reumatoides, artroses, artrites, sequelas de traumas como fraturas. Então, as alterações dentro da articulação, elas requerem maior tempo de tratamento e uma previsão de resultados mais reservada. Enquanto as questões musculares são melhor resolvidas, né, o que o Dr. João estava dizendo, com respostas bem interessantes com um curto prazo de tempo. Então, assim, nesse esquema que eu vou passar, a gente vai dar uma olhadinha aqui, existe na questão muscular algumas coisas que chamam bastante atenção. E nas questões articulares, outros pontos. Eu gostaria de mostrar aqui, nós estamos vendo uma articulação funcionando, né, uma articulação em tamanho real, em que nós temos entre os 2 ossos em movimento o menisco que parece uma gravatinha borboleta, que é aquele que desliza junto
com a movimentação Poxa, óssea. que coisa bonita, né? essa filmagem. Essa filmagem é maravilhosa, para elucidar então o que acontece é excelente, né? Então, onde nós temos nessa porção mais inferior aqui, o osso da mandíbula que se desloca, e nessa porção mais superior aqui, né, a parte do componente craniano. E aqui no meio, entre as duas coisas, está o menisco. Então, quando a pessoa abre e fecha a boca, ele acompanha o movimento e vai e volta. Existem as alterações que LAR é luxação anterior redutível, onde nós temos, nessa primeira imagem aqui, né, o osso da mandíbula parado e o menisco que deveria estar associado, ele está numa posição mais anterior. Então, quando esse osso aqui desliza para frente, é como se esse menisco fosse um calço, uma pedrinha. Então, ele sobe. Pum! Quando ele sobe, é aquele ruído que a pessoa escuta. Então, o ruído, Miguel, é uma falta de sincronia de movimento do menisco junto ao osso. Então, o menisco estando deslocado, nesse caso anteriormente, quando o osso vai deslizar e ele sobe no menisco, ela escuta o primeiro ruído. É daí que dá aquela sensação, parece que estou com a boca travada. Quando faz o barulho, libera o movimento. Né? Então, aí o osso, o côndilo, captura o menisco e o movimento acontece normalmente. É o que acontece no joelho, de quem tem problema de quem tem problema no joelho. Não é nada muito diferente, agora da proporção de tamanho, mas a relação mecânica é a mesma, né? Se a gente continuando aqui, claro, na luxação anterior redutiva a gente tem ruído articular, tem um látero desvio, porque como a articulação funciona junto, um lado trava e o outro movimenta, resultado, o queixo vai para o lado que está com problema. Então eu vou abrir a boca, esse lado movimenta e esse trava, quando abre a boca, o queixo desloca e vai só para um lado. Pai, eu abro a boca e estou com a boca torta. Será que eu tive um AVC? Não, pode ser que seja simplesmente uma questão de menisco deslocado. Né? Outras considerações quanto à articulação, aqui eu vou mostrar um videozinho do menisco errado, como ele funciona. Quando você vai abrir a boca, olha lá, toque, e aí faz o movimento. Né? Ele fecha a boca, alguma aderência anterior, prende o menisco, ele escapa. Ele vai abrir a boca, e forma uma alça ali, né? E forma uma alça, exatamente. Então, esse menisco, ele funciona como se fosse um calço mesmo, para a excursão do côndilo, né? Ainda na luxação, ela pode ter um deslocamento lateral, olha lá, ele escapa, a pessoa faz o movimento, captura ele de novo, e quando vai fechar a boca, ele volta a escapar de novo. Então, toda vez que ele vai abrir a boca, faz o cleque, faz o barulho. Essas são alterações da articulação. Existe também uma luxação, aqui está o côndilo, né? Aqui está o menisco, onde o osso nunca consegue subir, o menisco está sempre lá na frente. Onde é que acontece isso? Daquela pessoa assim, eu tinha um ruído, Miguel, mas agora de repente não tenho mais. Não tem mais o barulho, estou curado. Só que a minha boca abriu um monte, agora eu consigo botar só um dedo. Limitação de abertura. Quer dizer, não precisa ser muito para poder diagnosticar. Então, tu tinhas uma luxação que era redutível, ela não sobe mais, agora ela realmente é um calço que impede a excursão do osso, né? A excursão do côndilo. Com isso, a pessoa não abre mais a boca. Então, fica com uma certa restrição de abertura bucal, né? Associado a isso, aí vem dor, desconforto, aumento de volume, certo inchaço, e algumas pessoas uma certa angústia muito grande, né? Porque ela quer abrir a boca, mas não consegue. Ela tem o estímulo do bocejo e vai querer bocejar e não consegue, tem que segurar o queixo porque dói muito, né? Então vai se alimentar, não consegue. Tem uma mesa farta, mas não consegue se alimentar, né? E esse pessoal que refere assim, ó, tive uma desarticulação. Certo. A gente vê muito frequente isso em pronto-socorro, né? E bastante. Chega babando. Bastante. Babando e não consegue mais fechar a boca. Se nós voltarmos aqui, eu acho que eu consigo dar uma ideia de movimentação, que é assim, ó, o osso sai inteiro do lugar, aí não é só mais uma questão de menisco. Então, se a gente for reparar, aqui nós temos uma área convexa e logo à frente dela tem um espaço livre lá para cima. Então, se o músculo traciona esse osso, ele vem um pouquinho mais à frente, existe um músculo temporal que tem uma força vertical para cima, esse osso sobe e fica aqui em cima. E aí ela não consegue mais fechar a boca porque ele não consegue vir para cá. E aí que tem que vir ao pronto-socorro, o dentista apoia sobre os dentes, traz o osso para baixo, né? Trazendo ele numa posição mais inferior e posterior, ele volta a encaixar de novo, né? O que provoca isso, sem dúvida, são desgastes tanto da cabeça do côndilo quanto da eminência articular, alterações articulares e algumas outras situações muito específicas. Por exemplo, alguns pacientes que fazem uso de Plasil, que é uma medicação para enjoo,
ela tem um par-efeito que às vezes é uma reação extrapiramidal. Então ele sofre espasmos musculares, o músculo dele contrai sem ele querer, forte demais. Numa dessa contratura forte demais, o osso sai do lugar, faz uma luxação. E aí você bota no lugar, tu vira as costas, volta, ele luxou de novo, né? Não adianta, ele não vai passar enquanto o efeito da medicação não se resolver. Mas isso é uma consideração bem à parte, né? Esses problemas da articulação, eles se resolvem de forma clínica ou na grande maioria das vezes são cirúrgicos? Bom, nos pacientes que têm a luxação da articulação toda, se ela acontece, existe uma certa... não existe um consenso isso na ciência, mas nós consideramos que, assim, 2, 3 episódios no ano de luxação da articulação já existe uma indicação para tratamento cirúrgico, que é através da colocação de algum dispositivo limitador dessa excursão. Então, normalmente se usa um fio de aço ou uma placa de titânio em que anteriormente é esse osso. Então, quando ele vai fazer o movimento de abertura, ele abre e quando vai querer escapar, esse anteparo funciona como anteparo, bloqueia a excursão no óssea e a pessoa não luxa mais. Mas essa é diferente de um tratamento de luxação de menisco, que aí tem um comportamento diferente, uma indicação de tratamento diferente. Antigamente se fazia muito tratamento com cirúrgico de menisco. Cortava o côndilo fora, tirava o menisco fora para tratamento disso. Com o advento de algumas técnicas como uma artrocentese, que já existe em joelho, já existe em ombro, existe em outras articulações do corpo, se diminuiu em quase 80% o índice de cirurgias de ATM. Então, hoje é muito tranquilo dizer que o tratamento, 90% dos pacientes com problemas articulares em ATM, são tratamentos clínicos e não cirúrgicos. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa até fica com medo, né? Sim, não vai buscar o tratamento achando que vai ser tratado com cirurgia. É uma bobagem. Tem muita gente que diz assim, mas para que eu vou mexer aonde que dá? Vou tirar um sinal, vai virar câncer. Não. Não. Se era câncer, já é câncer. Não exatamente, é vai virar câncer. Exatamente, né? E o doutor João pode acrescentar bastante coisa em questão da coluna cervical, postura e tudo mais, sim, né, João? E ficou bem oportuno também a tua ilustração, Miguel, porque assim, no momento que ocorre todo aquele processo ali, provavelmente o paciente já tem o desequilíbrio naquela articulação. Então, depois que nós chegamos, realinhamos tudo aqui, eu vou chegar lá onde a Ana falou que eu faço o estímulo para me ver justamente o que está acontecendo com a articulação. No momento que eu zerei tudo, que eu criei um equilíbrio em toda a coluna dele, eu vou chegar na TM. Aí eu vou palpar essa TM e vou ver o que ela tem. Se ela tem uma pressão, ela está atrasando a abertura mais do lado direito ou do lado esquerdo, o que está acontecendo? Aí com os estímulos que eu consigo fazer antes de eu executar os ajustes, eu detecto, faço ajuste, checo, ver o que aconteceu. A partir de eu zerar isso aí, eu vou partir para o deslocamento lateral dessa TM, né? Aí vamos trabalhar em cima disso. Feito isso, ainda eu vou testar, ver se a abdução está normal, né? Ou se ela ainda tem mais algum ponto de trigger points, né? Aí ela apresentando esses pontos, né? A gente passa a orientar esse paciente para ele em casa mesmo, quando ele vai fazer a higiene bucal dele, né, fazer a descompressão desses triggers, né, desses pontos de toxinas, né, liberar esses pontos para evitar que ele volte depois a tensionar de novo toda aquela estrutura muscular ali, né, próxima à ATM. Esses negócios de infiltração se faz ainda ou não? Se faz. Claro, com algumas restrições às drogas. Se evita ao máximo o uso de corticoides, né? Mas as infiltrações, eu vou me restringir às infiltrações dos triggers, né? Porque muitas vezes se usa o próprio agulhamento como uma acupuntura para desativação de trigger, terapias de calor e frio para desativação de trigger. O agulhamento faz o quê? Faz com que a musculatura relaxe? Não, o agulhamento é bem interessante, porque o trigger vou usar agora, não tem como te explicar para vocês ouvintes de uma outra forma. Existe dentro da célula um retículo que é onde ele guarda bastante cálcio. No rompimento desse retículo, esse cálcio vem para fora e estimula a contração daquelas fibras que fazem contato com esse cálcio, que a contração muscular é através da ativação do cálcio.
e forma um nódulo. Então, através do agulhamento, se espera desmanchar a desativação desse nódulo especificamente. Não tem tanta interferência em toda a fibra muscular, mas naquele ponto existe a desativação. Para nós dentistas é muito fácil estar sempre à mão o uso do anestésico. Na seringa carpúlica, que é uma agulha extremamente fina, de uso é uma das mais finas que tem, então é confortável até certo ponto ao paciente pelo diâmetro da agulha, mas pela presença da medicação que causa um certo analgesia na posição, mas o ponto principal não é tanto o anestésico, mas sim o agulhamento, a desativação e neutralização desses cálcios para tirar essa contratura tão localizada que forma esse nódulozinho. E a dor é impressionante. Tem pacientes que não abrem a boca por simplesmente trigger em musculatura. Ele faz algumas aplicações de calor úmido muitas vezes, não precisa nem ter o agulhamento no consultório. Uma semana depois ele volta, é outra pessoa. É incrível. Quer dizer que o agulhamento, na verdade, a anestesia local ali, colocar um pouco de xilocaína e tal, funciona mais pelo agulhamento do que pela medicação propriamente dita. A medicação vai tirar dor. Exato, e vai ajudar bastante na recuperação. Mas o princípio do agulhamento é excelente nesse ponto. Desmanchar a bolinha. Existe... Para quem está leigo, para desmanchar aquela bolinha que sente. Porque quando tu toca, que tu tem o coisa, tu sente algumas bolinhas aqui. Então, o dentista, o Miguel, por exemplo, o bucomaxilo, ele te faz as aplicações e desmancha aquelas bolinhas que impedem que tu abra, o que faz com que tenha aquela sensação dolorosa. Então, muitas vezes a pessoa acha que vai no dentista e que o tratamento vai ser aquela dificuldade e não é. E muitas vezes só a aplicação de anestésico em algumas regiões aqui da face, e a Gisela já me aplicou algumas vezes, só uma aplicação de alguns pontos aqui do trigger, nossa, é uma nova vida. É nova vida. É relaxante, é maravilhoso. Isso é pesteada, né? Porque todo mundo que a gente traz aqui, ela tem alguma coisa, gente? Não é que eu sou pesteada, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho amigos maravilhosos. Teu marido tá olhando fora da bancada e fazendo assim. Não, eu tenho amigos maravilhosos. Por exemplo, eu tenho uma bucomaxilo maravilhosa lá na clínica, que é a Gisela, a esposa do Dr. Miguel, que às vezes, quando a gente está muito tensa, que tem um trigger, tem um trigger point aqui de vez em quando, até porque eu já falei num programa atrás que eu sofro de enxaqueca, às vezes forma um trigger point aqui, ela aplica. Gente, mas é muito natural as pessoas terem enxaqueca. É verdade. Então, usaram todo o produto melhorado. Não a beleza, porque a beleza sobrou para ela. Mas pelo menos a estrutura. Não, é que eu tenho um irmão cirurgião plástico maravilhoso que aperfeiçoou o que mamãe e papai fizeram. Mas a gente está indo